14. O Mutante. O hangar em Calgan é uma instituição peculiar em si mesma, nascida da necessidade de arrumar o vasto número de naves trazidas pelos visitantes de fora e a simultânea, consequentemente, e vasta necessidade de acomodações para os ditos visitantes. O brilhante gênio original que havia pensado na solução óbvia rapidamente se tornou milionário. Seus herdeiros, por nascimento ou por investimento, figuravam tranquilamente entre os mais ricos de Calgan. O hangar se estende por um território de quilômetros quadrados, e hangar não descreve suficientemente o lugar. Ele é essencialmente um hotel para naves. O viajante paga adiantado e sua nave ganha um lugar da qual ela pode decolar para o espaço a qualquer momento. Então o visitante vive em sua nave, como de costume. Os serviços costumeiros de um hotel, como fornecimento de comida e suprimentos médicos a taxas especiais, conserto simples da nave propriamente dita e transportes especiais dentro de Calgan, por uma soma nominal, são postos na conta, claro. Como resultado, o visitante combina as contas do espaço do hangar e do hotel numa coisa só, com economia. Os donos vendem o uso temporário do espaço em solo com um lucro enorme. O governo recolhe altos impostos. Todo mundo se diverte, ninguém perde. Simples. O homem que desceu os corredores mal iluminados que conectavam as múltiplas alas do hangar já havia, no passado, especulado sobre a novidade e a utilidade do sistema descrito, mas eram reflexões de momentos ociosos, nada adequadas ao momento presente. As naves assomavam colossais ao longo das longas fileiras de células alinhadas cuidadosamente, e o homem descartou uma fila atrás da outra. Ele era um especialista que estava fazendo agora, e se seu estudo preliminar do registro do hangar não haviam conseguido lhe fornecer informações mais específicas que a indicação duvidosa de uma ala determinada, uma que continha centenas de naves, seu conhecimento especializado poderia filtrar essas centenas numa só. Ouviu-se o fantasma de um suspiro no silêncio quando o homem parou e desapareceu por uma das fileiras. Um inseto se arrastando sem ser percebido pelos monstros arrogantes de metal que descansavam ali. Aqui e ali, o reluzir de luzes de uma escotilha indicava a presença de alguém que havia voltado cedo dos prazeres organizados para prazeres mais simples ou mais privados na própria nave. O homem parou e teria sorrido se fosse capaz de sorrir. Certamente, as circunvoluções de seu cérebro executavam o equivalente mental de um sorriso. A nave na qual ele parou era esguia e, obviamente, rápida. A peculiaridade de seu design era o que ele queria. Não era um modelo comum, e naqueles dias, a maioria das naves do quadrante imitavam o design da Fundação, ou era construída por técnicos da Fundação. Mas aquela nave ali era especial. Aquela era uma nave da Fundação, ainda que apenas por causa de minúsculas protuberâncias externas, que eram os nós da tela protetora que somente uma nave da Fundação podia possuir. Havia outras indicações também. O homem não sentiu nenhuma hesitação. A barreira eletrônica estendida pela fileira das naves como uma concessão à privacidade por parte da administração não era nem um pouco importante para ele. Ela se abriu facilmente sem ativar o alarme, mediante o uso da força neutralizadora muito especial que ele tinha à sua disposição. Então, o primeiro sinal dentro da nave de que havia um intruso foi o som casual e quase amigável de uma campainha em volume baixo na sala de estar da nave, resultante de uma palma da mão colocada sobre a minúscula fotocélula bem ao lado da câmara de despressurização principal. E enquanto essa busca bem-sucedida prosseguia, Toran e Baita sentiam apenas a mais precária segurança dentro das paredes de aço da Baita. O palhaço do mulo, que havia relatado que dentro do estreito perímetro de seu corpo guardava o senhorial nome de Magnífico Giganticus, sentava-se curvado à mesa, engolindo a comida posta à sua frente. Seus olhos castanhos tristes se levantavam na refeição apenas para acompanhar os movimentos de Baita no misto de despensa com cozinha onde ele comia. O agradecimento de um fraco não tem muito valor, ele murmurou, mas você o tem, pois verdadeiramente, nesta semana que se passou, pouca coisa a não ser restos apareceram em meu caminho. E meu corpo é pequeno, mas meu apetite parece indecorosamente grande. Ora, então coma, Baita disse com um sorriso. Não perca seu tempo agradecendo. Não existe um provérbio na galáxia central sobre gratidão que eu vi uma vez? Verdadeiramente existe, minha dama.
Pois um homem sábio, me contaram, disse certa vez: a gratidão é melhor e mais eficiente quando não se evapora em frases vazias. Mas, ai de mim, minha dama, não sou nada senão uma massa de frases vazias, ao que parece. Quando minhas frases vazias agradavam a um mulo, isso me garantia um traje para a corte e um grande nome. Pois veja, senhora, originalmente era apenas Bobo, um nome que não o agrada, e então, quando minhas frases vazias não agradaram mais, ele começou a bater e chicotear meus próprios ossos. Tora entrou vindo do gabinete da cabine do piloto. Nada a fazer agora a não ser esperar, bai. Espero que o mulo seja capaz de compreender que uma nave da Fundação é território da Fundação. Magnífico Giganticus, que um dia se chamou Bobo, arregalou os olhos e exclamou: como é grande a Fundação, diante da qual até mesmo os servos cruéis do mulo tremem. Você também já ouviu falar da Fundação? Baita perguntou com um sorrisinho. E quem não ouviu falar? A voz do Magnífico era um grande sussurro misterioso. Há aqueles que dizem que é um mundo de grande magia, de fogos que podem consumir planetas e segredos poderosos de força. Dizem que nem a mais alta nobreza da galáxia poderia alcançar a honra e deferência próprias de um simples homem que possa dizer: sou um cidadão da Fundação. Mesmo se ele fosse apenas um catador de sucata do espaço, ou nada, como eu. Ora, Magnífico, disse Baita, você jamais vai terminar se ficar fazendo discurso. Vou pegar um pouco de leite com sabor para você. É bom. Ela colocou uma garrafa sobre a mesa e fez um gesto para que Thorin saísse do aposento. Tori, o que vamos fazer agora a respeito dele? E fez um gesto na direção da cozinha. Como assim? Se o mulo vier, vamos entregá-lo? Bem, que mais, bem? Ele parecia incomodado e o gesto com o qual empurrou de volta o cacho úmido sobre a testa era testemunha disso. Ele continuou impaciente. Antes de vir para cá, tinha uma vaga ideia de que tudo o que precisávamos fazer era perguntar pelo mulo e em seguida irmos logo ao que interessa. Apenas negócios, você sabe, nada definido. Eu entendi o que você quer dizer, Tori. Não estava esperando ver o mulo em pessoa, mas achei que poderíamos conseguir alguma informação em primeira mão dessa coisa toda e depois passá-la para pessoas que soubessem um pouco mais dessa intriga interestelar. Não sou espiã de romance. Nem eu, bem. Ele cruzou os braços e franziu a testa. Que situação. Você jamais saberia que existe uma pessoa como um mulo, a não ser por esse acontecimento estranho. Você acha que ele virá buscar o seu palhaço? Baita olhou para ele. Não sei se quero que ele faça isso. Não sei o que dizer ou fazer. Você sabe? A campainha interna soou com seu ruído intermitente. Os lábios de Baita se moveram sem fazer um som. O mulo. Magnífico já estava na porta, olhos regalados, a voz, um gemido. O mulo? Tenho de deixá-lo entrar, Tora murmurou. Um contato abriu a porta de ar e a porta externa se fechou atrás do recém-chegado. O scanner mostrava apenas uma única figura nas sombras. É apenas uma pessoa, disse Thorin com alívio estampado na cara. Sua voz estava quase tremida quando ele se curvou para falar pelo tubo do sinal. Quem é você? É melhor você me deixar entrar e descobrir, não é? As palavras soaram finas pelo receptor. Informo a você que esta é uma nave da Fundação e, consequentemente, território da Fundação por tratado internacional. Sei disso. Saia com os braços à mostra ou atiro. Estou bem armado. Negócio fechado. Thorin abriu a porta interna e fechou o contato de sua pistola desintegradora, o polegar pairando sob o ponto de pressão. Ouviram o som de passos. Então a porta se abriu e Magnífico gritou. Não é um mulo, é apenas um homem. O homem fez uma mesura sombria para o palhaço. Muito preciso, não sou um mulo, ele abriu as mãos. Não estou armado e vindo uma tarefa de paz. Você pode relaxar e pôr a pistola desintegradora de lado. Sua mão não é firme o bastante para a minha paz de espírito. Quem é você? Thorin perguntou bruscamente. Eu poderia perguntar isso a você, disse o estranho com frieza. Já que você é quem está viajando sob falso pretexto, e não eu. Como assim? Você é quem afirma ser cidadão da Fundação, quando não existe um só comerciante autorizado no planeta. Não é verdade. Como você poderia saber? Sei porque eu sou um cidadão da Fundação e tenho meus documentos para provar. Onde estão os seus? Acho melhor você sair. Acho que não. Se conhece alguma coisa dos métodos da Fundação, e apesar de ser um impostor, bem que poderia, sabe que eu não vou voltar vivo à minha nave até uma hora específica. Um sinal será enviado ao quartel-general mais próximo da Fundação.
Então duvido que suas armas façam muita diferença, falando de forma prática. Fez um silêncio resoluto e então Baita disse calmamente: Põe o desintegrador de lado, Toran, e leve a sério o que ele diz. Parece que está dizendo a verdade. Obrigado, disse o estranho. Toran colocou a arma na cadeira ao seu lado. Suponho que você irá explicar tudo isso agora. O estranho permaneceu em pé. Tinha uma ossatura longa e braços e pernas compridos. Seu rosto consistia em planos achatados e duros, e era de algum modo evidente que ele nunca sorria. Mas seus olhos não demonstravam dureza. As notícias viajam rápido, ele disse, especialmente quando são aparentemente inacreditáveis. Não acho que existe uma pessoa em Calgan que não saiba que os homens de Mulo tomaram uma surra hoje de 2 turistas da fundação. Eu já sabia dos detalhes importantes antes do fim da tarde, e como disse, não há nenhum turista da fundação nesse planeta além de mim. Nós sabemos essas coisas. Nós quem? Nós somos nós. Eu mesmo, por exemplo, eu sabia que vocês estavam no hangar. Ouviram sobre vocês dizerem isso. Tenho medo de verificar o registro e meios de encontrar a nave. Virou-se subitamente para a Baita. Você é da fundação. Por nascimento, não é? Sou. Você é membro da oposição democrática. Chamam-na de resistência. Não lembro de seu nome, mas reconheço o rosto. Você só saiu recentemente, e não teria saído se fosse mais importante. Baita deu de ombros. Você sabe muito. Sei. Você fugiu com um homem. É este aqui? O que eu disser importa? Não, só quero chegar a uma compreensão mútua completa. Acredito que a senha durante a semana na qual você partiu com tanta pressa era Sheldon, Hardin e Liberdade. Porfirat Hart era o líder da associação. Onde você conseguiu isso? Baita subitamente ficou uma fera. A polícia pegou? Toran segurou, mas ela se soltou e avançou. O homem da fundação disse com calma. Ninguém o pegou. É só que a resistência se espalha bastante em lugares estranhos. Eu sou o capitão Ham Preacher, de informações, e sou um líder de seção. Não importa sob qual nome. Ele esperou e então disse. Não, vocês não precisam acreditar em mim. Em nosso negócio é melhor exagerar nas suspeitas do que no contrário. Mas é melhor passarmos das preliminares. Sim, disse Toran. Suponho que sim. Posso me sentar? Obrigado. O capitão Preacher cruzou as pernas compridas e deixou um braço balançar solto nas costas da cadeira. Vou começar dizendo que não sei do que tudo isso trata, do ponto de vista de vocês. Vocês dois não são da fundação, mas não é difícil adivinhar que são de um dos mundos comerciais independentes. Isso não me incomoda muito, mas por curiosidade, o que querem com esse sujeito, esse palhaço que vocês pegaram e trouxeram para um local seguro? Estão arriscando a vida mantendo-o aqui. Isso eu não posso lhe dizer. Bem, eu não achei que pudesse. Mas, se estão esperando que o próprio Mulho apareça atrás de uma fanfarra de trompetes, tambores e órgãos elétricos, relaxem. Não é assim que o Mulo trabalha. O quê? Toran e Baita disseram ao mesmo tempo. E no canto onde o Magnífico espreitava com as orelhas quase visivelmente expandidas, houve um pulo repentino de alegria. Isso mesmo, estive tentando entrar em contato com ele e fiz um trabalho mais completo do que vocês, amadores, poderiam. Não vai dar certo. O homem não faz aparições pessoais. Não se permite ser fotografado ou simulado e só é visto por seus associados mais próximos. Isso deveria explicar seu interesse em nós, capitão? Toran questionou. Não, esse palhaço é a chave. Esse palhaço é um dos poucos que já ouviram. Eu o quero. Ele pode ser a prova de que preciso, e preciso de alguma coisa. A galáxia sabe, para acordar a fundação. Ela precisa ser acordada? Baita interrompeu com súbita agressividade. Contra o quê? Em que papel você atua como despertador? O de democrata rebelde ou da polícia secreta e agente provocador? O rosto do capitão se endureceu. Quando toda a fundação está ameaçada, madame revolucionária, tanto democratas quanto tiranos perecem. Vamos salvar os tiranos de um outro maior, para depois podermos derrubá-los. Quem é o maior tirano de quem você fala? Baita perguntou irritada. O Mulo. Eu conheço um pouco sobre ele, o suficiente para me custar a vida várias vezes se tivesse sido menos capaz. Mande o palhaço sair do aposento, isso exigirá privacidade. Magnífico, disse Baita com um gesto e o palhaço saiu sem fazer um ruído.
A voz do capitão era grave e intensa, e tão baixa que Toran e Baitan chegaram mais perto. O mulo é um agente inteligente, falou, e é astuto demais para não perceber a vantagem do magnetismo e do glamour da liderança pessoal. Se abre mão disso é por algum motivo. Esse motivo deve ser o fato de que o contato pessoal revelaria algo que seja de importância fundamental não revelar. Ele fez um gesto para que se pusesse as perguntas de lado e continuou mais rápido. Eu voltei ao local de nascimento dele para descobrir isso e interroguei pessoas que, por causa do que sabe, não viverão muito. Poucas ainda estão vivas. Elas se lembram do bebê nascido há 30 anos, da morte de sua mãe, de sua juventude estranha. O mulo não é um ser humano. Os seus dois ouvintes recuaram, horrorizados, com as implicações nebulosas disso. Nenhum dos dois compreendeu de forma clara ou completa, mas a ameaça da frase era definitiva. Ele é um mutante, continuou o capitão, e obviamente por sua carreira subsequente, um mutante altamente bem-sucedido. Não sei quais são seus poderes ou a exata extensão em que ele corresponde ao que nossos filmes de ação chamariam de super-homem, mas a ascensão do nada até o conquistador do Senhor da Guerra de Calgan em 2 anos é reveladora. Vocês veem o perigo, não veem? Pode ser um acidente genético de propriedades biológicas imprevisíveis ser levado em conta no plano Seldon? Lentamente Baita falou. Não acredito nisso. É alguma espécie de predestinação complicada. Por que os homens do mulo não nos mataram quando podiam, se ele é um super-homem? Eu disse a vocês que não conheço a extensão da mutação dele. Pode ser que ainda não esteja pronto para a fundação, e seria um sinal da maior sabedoria resistir a provocações até estar pronto. Agora, deixe-me falar com o palhaço. O capitão olhou para o trêmulo magnífico, que obviamente não confiava naquele homem enorme e rígido que o encarava. O capitão começou a falar devagar. Você viu o mulo com seus próprios olhos? Vi muito bem, respeitável senhor. E senti o peso de seu braço em meu próprio corpo também. Disso não tenho dúvidas. Pode descrevê-lo? É assustador me lembrar dele, respeitável senhor. Ele é um homem de poderosa estatura. Contra ele, até mesmo o senhor seria um graveto. Seus cabelos são de um rubro flamejante, e com toda a minha força e peso eu não conseguia puxar-lhe o braço para baixo, uma vez estendido, nem a distância da espessura de um fio de cabelo. A magreza de Magnífico parecia desabar em si mesma numa confusão de braços e pernas. Frequentemente, para divertir seus generais ou apenas a si mesmo, ele me suspendia, segurando-me com um dedo em meu cinto, de uma altura pavorosa, enquanto eu declamava poesia. Somente após o 20º verso eu era retirado, e cada verso tinha de ser improvisado e compor rimas perfeitas, ou então ele começava tudo de novo. É um homem de poder aterrador, respeitável senhor, e cruel no uso de seu poder. E seus olhos, respeitável senhor? Ninguém vê. O quê? O que foi que você disse por último? Ele usa óculos, respeitável senhor, de uma natureza curiosa. Dizem que são opacos e que ele vê através de uma poderosa magia que transcende muitos poderes humanos. Ouvi dizer, e sua voz era baixa e misteriosa, que vê nos olhos dele a ver a morte, que ele mata com os olhos, respeitável senhor. Os olhos de Magnífico viraram rapidamente de um rosto para o outro, e estremeciam. É verdade, por minha vida é verdade. Baita respirou fundo. Parece que você tem razão, capitão. Quer assumir o controle? Bem, vejamos a situação. Vocês não estão devendo nada aqui? A barreira do hangar acima está liberada? Posso partir a qualquer momento. Então parta. O mulo não pode desejar antagonizar a fundação, mas ele corre um risco terrível ao deixar Magnífico escapar. Isso provavelmente está relacionado a toda a confusão e gritaria atrás do pobre diabo em primeiro lugar. Então, pode haver naves esperando lá em cima. Se você se perder no espaço, quem leva a culpa pelo crime? Tem razão, Toran concordou, cansado. Entretanto, vocês têm um escudo e provavelmente são mais velozes que qualquer coisa que eles tenham. Por isso, assim que saírem da atmosfera, façam um círculo em modo neutro até o outro hemisfério. E então simplesmente abram um caminho para fora com aceleração máxima. Sim, Baita disse com frieza. E quando voltarmos para a fundação, o que acontecerá, capitão? Ora, vocês são cidadãos cooperativos de Calga, não são? Eu não sei de nada que prove o contrário, sei. Nada foi dito. Toran se voltou para os controles. Sentiram um sacolejo imperceptível. Foi quando Toran havia deixado o Calgan suficientemente para trás para tentar seu primeiro salto interestelar que o rosto do Capitão Preacher se enrugou ligeiramente, pois nenhuma nave do mulo tinha, em momento algum, tentado bloquear sua partida. Parece que ele está nos deixando levar magnífico, disse Toran. Não é tão bom para sua história. A menos, corrigiu o capitão,
que ele queira que nós o levemos, e nesse caso, isso não será tão bom para a Fundação. Foi depois do último salto dentro de uma distância de voo neutro da Fundação que a primeira transmissão de notícias de hiperondas alcançou a nave. E havia uma notícia que mal fora mencionada. Parecia que um senhor da guerra, sem ser identificado pelo narrador entediado, havia enviado representações para a Fundação com relação à abdução forçada de um membro de sua corte. O locutor continuou, agora com o noticiário esportivo. O capitão Pritchard disse frio. Ele está a um passo na sua frente, afinal. Pensativo acrescentou. Ele está pronto para a Fundação e usa isso como uma desculpa para a ação. Isso torna as coisas mais difíceis para nós. Teremos de agir antes de estarmos realmente prontos.